Quando meu filho gritou, "Sai da minha frente", eu senti como se o chão abrisse sob os meus pés. Aquela frase, cuspida com tanta raiva, não veio só da boca, veio de um lugar escuro dentro dele que eu nem sabia que existia. E o pior é que em menos de 10 minutos ele estaria ajoelhado no chão, segurando a minha mão e implorando perdão. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido. E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Meu nome é Marta, tenho 56 anos e a minha vida sempre coube dentro de casas pequenas, ônibus lotado e fé em Deus. Nunca fui mulher de luxo, mas sempre fui rica de preocupação. Principalmente desde que o Henrique nasceu. Ele é meu único filho. Meu menino, meu orgulho e também a maior dor que eu já senti em vida, sem ser física. Nós moramos numa casinha simples do Muro Beizo, numa rua barulhenta da periferia. Aquele tipo de lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde a vizinha comenta o horário que seu filho chega, sei vai o bobado, se veio acompanhado. Eu sempre tentei proteger o Henrique desses comentários, mas sei que, de alguma forma, tudo isso foi entrando na cabeça dele. Naquele dia, eu tinha acordado antes do sol, como sempre. Coloquei o café no fogo, arrumei a cozinha, separei a marmita que eu ia levar para o trabalho. Trabalho como auxiliar de cozinha num restaurante por quilo ali perto. Não é registrado, mas é o que paga a conta de luz e o arroz do mês. Henrique, por outro lado, já tinha 24 anos e ainda não tinha se fixado em nada. Um emprego aqui, outro ali, muitas promessas, poucos resultados. Eu já tinha percebido que ele andava diferente, mais nervoso, impaciente, com o olhar sempre longe. Passava mais tempo na rua do que em casa. Voltava tarde, às vezes com cheiro forte de cigarro, às vezes com um perfume doce e enjoativo de bebida barata. Quando eu perguntava, ele respondia seco: "Tô resolvendo minhas coisas, mãe." Fica tranquila. Mas que mãe consegue ficar tranquila com uma resposta dessas? Naquela manhã, eu chamei: "Henrique, o café está pronto. Levanta, filho, senão você perde a entrevista." Ele tinha marcado pela terceira vez uma entrevista num mercado grande da região. Era chance de carteira assinada, vale transporte, talvez até plano de saúde. Eu tinha passado a noite rezando para ele não perder essa oportunidade. De novo, ouvi o barulho da porta do quarto abrir com violência. Ele saiu sem camisa, o cabelo todo bagunçado, os olhos vermelhos de sono, ou de outra coisa que eu preferia nem imaginar. Pegou o celular em cima da mesa e nem olhou para o meu rosto. "Henrique, come alguma coisa. Eu fiz o pão do jeito que você gosta, com manteiga e..." "Mãe, pelo amor de Deus!" Ele me cortou, num tom grosso. "Eu não sou mais criança, tá? Para de ficar em cima de mim." Engole seca. Senti aquele nó conhecido na garganta, mas ainda tentei manter a calma. "Eu sei que você não é mais criança, meu filho. Justamente por isso que eu quero ver você encaminhado. Esse emprego pode..." Foi aí que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu dei um passo para frente tentando me aproximar e ele veio na direção oposta, rápido. Nos trombamos bem na porta estreita da cozinha. Eu, por reflexo de mãe, levei a mão ao braço dele para não deixá-lo esbarrar na quina da mesa. E nesse simples gesto, ele explodiu. Ele puxou o braço com força, os olhos faiscando de raiva, e gritou, com a voz tão alta que tenho certeza que a rua inteira ouviu: "Sai da minha frente. Não se mete na minha vida. Não se mete mais em nada", ouviu. O som daquelas palavras bateu em mim como um tapa. Eu congelei. O mundo pareceu diminuir, ficar só entre a minha respiração curta e o eco da voz dele. Por um segundo, eu não era mais a mãe que passou noites em claro, que deixou de comer para ele comer, que andou quilômetros para buscar remédio quando ele teve febre. Eu era um estorvo. Os vizinhos começaram a abrir as janelas. Eu vi, pelo canto do olho, a dona Sônia espiando pelo portão, fingindo que estava regando as plantas. O coração disparou, não só pela dor, mas pela vergonha. Eu não queria que ninguém visse meu filho daquele jeito. E ao mesmo tempo, a parte mais ferida de mim queria gritar para a rua inteira: "Eu não mereço ouvir isso." Mas eu não gritei. Baixei os olhos, respirei fundo e tentei responder com calma: "Henrique, eu só tô tentando te ajudar." Ele já estava com a mão na maçaneta, pronto para sair como um furacão, e respondeu:
Você ajuda demais. Esse é o problema. A porta bateu com tanta força que as vidraças da janela tremeram. E eu fico ali, parada, com a mão ainda no ar, como se eu ainda segurasse o braço dele. Senti um calor subindo pelo peito, uma mistura de raiva, tristeza e culpa. Porque mãe é assim. Mesmo quando apanha, ainda se pergunta onde foi que errou. Sentei na cadeira da cozinha e deixei que as lágrimas caíssem em silêncio. O café já estava frio. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a xícara. Lembrei de quando ele era pequeno e corria pela casa, tropeçando nos próprios pés, e eu abria os braços para amparar. Cuidado, filho, olha a quina da mesa, eu dizia. Agora, parecia que a quina da vida tinha acertado foi em mim. Eu olhei para o relógio, na parede. Ainda dava tempo dele se arrumar, respirar, me pedir desculpas. Ir para a entrevista, eu me agarrei nessa esperança como quem se agarra numa tábua em alto mar. Mãe faz isso. Transforma até o silêncio mais pesado numa possibilidade de recomeço. Mas o silêncio daquele dia estava diferente. Tinha gosto de fim. Peguei minha bolsa para ir trabalhar, mas alguma coisa dentro de mim dizia para esperar só mais um pouco. Talvez ele voltasse, talvez tivesse esquecido algum documento. Talvez ele lembrasse que eu existia não só como obstáculo, mas como porto. Eu não podia imaginar que poucos minutos depois daquele grito, minha porta se abriria de novo. Não com outra explosão de raiva, mas com o som desesperado de alguém que teve o mundo virado de cabeça para baixo. E antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, eu veria meu filho. O mesmo que mandou eu sair da frente, de joelhos no chão, segurando minhas mãos e implorando: Mãe, me perdoa, pelo amor de Deus. Mas o que aconteceu entre o grito e o pedido de perdão? Foi o que realmente mudou a nossa história. E Yu estava ali, com a bolsa na mão, tentando decidir se saía para trabalhar ou se esperava mais um pouco, quando ouvi um barulho seco do lado de fora. Primeiro foi uma freada forte, depois vozes alteradas, um xingamento alto vindo da rua. Meu coração disparou na hora. Quem mora em bairro simples sabe? Barulho assim nunca é coisa boa. Cheguei a dar 2 passos em direção ao portão, mas parei. Fiquei só ouvindo, com o coração na boca. Um segundo depois, silêncio. Aquele silêncio estranho, pesado. Eu queria olhar, mas também não queria ver. Era como se Deus estivesse me segurando pela blusa, dizendo: fica aqui dentro. Eu ainda estava parada no meio da sala, quando a maçaneta girou de uma vez. A porta se abriu com tanta força que bateu na parede. Eu levei um susto, quase derrubei a bolsa. E então vi... Era o Henrique. Mas não era o Henrique que tinha saído de casa minutos antes, cuspindo raiva e orgulho. O rosto estava branco, suado, os olhos arregalados. Vermelhos não mais de sono, mas, do desespero, as mãos tremiam. Ele entrou tropeçando, como se as pernas não obedecessem, mãe. A voz dele saiu falhada, quase um sussurro. Mãe. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele caiu de joelhos na minha frente. Ali, no chão simples da minha sala, meu filho de 24 anos, o mesmo que me mandou sair da frente, se ajoelhou como uma criança perdida. Ele segurou minhas mãos com força, tão forte que chegou a doer. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa pelo que eu te falei. Me perdoa por tudo. Na hora, meu primeiro impulso foi puxar as mãos, erguer ele, dizer: levanta, menino. Que escândalo é esse? Mas eu não fiz isso, porque o jeito que ele chorava, eu nunca tinha visto. Não era choro de birra, nem de arrependimento superficial. Era um choro que parecia vir de um lugar fundo, rasgado. Eu me abaixei devagar, o jolo estelando, e sentei no chão com ele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos, como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Henrique, o que aconteceu? Você tá me assustando, filho. Ele balançava a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. Eu sou um lixo, mãe. Um nada. Você não merecia ter um filho assim. Se você soubesse. Senti um frio percorrer minha espinha. Quando um filho fala se você soubesse, o coração da mãe já se prepara para o pior. Pelo canto do olho, vi de novo a sombra no portão. A vizinha, curiosa como sempre, tentando entender o drama da vez. Respirei fundo. Levanta, Henrique. Vamos para a cozinha.
A gente conversa lá dentro. Ajudei ele a ficar de pé. Ele parecia pesando o dobro, como se carregasse um mundo nas costas. Fomos andando devagar até a cozinha, ele enxugando o rosto com a barra da camiseta. Sentei ele na cadeira onde minutos antes eu tinha chorado sozinha. Agora éramos dois ali, quebrados no mesmo lugar. Coloquei um copo d'água na frente dele. Bebe, respira, depois você fala. Ele pegou o copo com as mãos ainda trêmulas, derramando um pouco na mesa. Bebeu como se a garganta estivesse em brasa, e eu fiquei em pé, encostada no balcão, olhando para ele e tentando não imaginar coisas. Mas a cabeça de mãe voa longe. Pensei em droga, em briga, em polícia, em dívida, pensei em morte. E aí, quase sem querer, perguntei: aconteceu alguma coisa na rua? Ele fechou os olhos na hora, os ombros tremeram. Por um instante, achei que ele não ia responder. O silêncio dele falou antes das palavras. A mão dele desceu para o bolso da calça, apertando alguma coisa lá dentro, como se confirmasse que ainda estava ali. Mãe, ele começou, a voz baixa. Eu saí daqui com muita raiva de você. Muita. Eu estava achando que você era o problema da minha vida, que você queria controlar tudo, que não me deixava ser homem. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Eu desci a rua xingando, chutando garrafa, chutando pedra, chutando o que aparecia. Eu atravessava sem nem olhar para os lados. Se um carro viesse, me pegava. E quer saber? Naquele momento, nem ligava. Apertei os dedos no balcão. Senti as lágrimas começarem a juntar de novo nos olhos, mas me segurei. Ele continuou. Aí, quando eu cheguei perto da esquina, aconteceu. Ele parou de novo. Eu cheguei mais perto, puxei uma cadeira e sentei ao lado dele. Aconteceu o quê, Henrique? Ele olhou para mim como se tivesse medo de dizer em voz alta. Um rapaz, quase da minha idade. Ele estava discutindo com a mãe dele no meio da rua, bem na minha frente. Ela se colocou na frente dele, igual você fez aqui agora há pouco, tentando segurar. Ele estava irritado, nervoso. E sabe o que ele gritou para ela? Eu já sabia. Antes mesmo dele falar, o coração já tinha adivinhado. Sai da minha frente. A frase cortou o ar da cozinha como uma lâmina. Eu senti o estômago embrulhar. Henrique abaixou a cabeça, apertando os olhos, como se quisesse apagar a cena. Ele gritou igual eu gritei com você, mãe. Igual. A mesma raiva, a mesma cara. Só que, as mãos dele começaram a tremer mais ainda. Ele apertou de novo alguma coisa no bolso. A voz saiu engasgada. Só que segundos depois de gritar, ele empurrou a mãe. Empurrou com força. Ela tropeçou na guia da calçada, caiu para trás. E um carro que vinha rápido não conseguiu frear a tempo. Meu corpo inteiro gelou. Eu levei a mão à boca, sentindo a náusea subir. Meu Deus! Foi tudo que consegui dizer. Henrique chorava de novo, como se estivesse vendo a cena ali, na minha frente. Eu só ouvi o barulho, mãe. O corpo dela batendo, as pessoas gritando, motorista desesperado. O rapaz ficou parado, branco, sem reação. Gritava mãe. Mãe! Mas já era tarde. Eu vi a morte entrar na vida de alguém por causa de uma frase. Da mesma frase que eu te joguei há poucos minutos. Ele falava e eu imaginava. A rua, o grito, o empurrão, o carro, o corpo, uma mãe que saiu de casa achando que só ia discutir mais um pouco com o filho e não ia voltar. Henrique apertou minhas mãos de novo, agora com uma força desesperada. Mãe, eu podia ter sido ele. Eu podia ter feito isso com você. Se você tivesse vindo atrás de mim, se tivesse tentado me segurar de novo, eu podia te empurrar daquele jeito. Eu sou igual a ele, mãe. Eu vi meu futuro ali, e eu juro por Deus que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: e se fosse a minha mãe naquela rua? Eu não sabia se chorava pela senhora desconhecida, pelo filho dela, ou por mim e pelo meu. Era tudo uma coisa só. A dor de uma mãe é sempre um pouco a dor de todas. Coloquei a mão sobre a cabeça do Henrique, como eu fazia quando ele tinha medo de trovão. Henrique, você não é esse monstro que está imaginando. Você errou, falou o que não devia, mas você voltou. Volca tá aqui. Ele levantou os olhos, cheios de culpa. Eu voltei porque eu vi, mãe. Porque Deus esfregou na minha cara o que eu estava fazendo com a senhora.
Foi como se ele dissesse: olha bem, é isso que você quer pro futuro? Eu não quero ser aquele cara, mãe. E o Neok, ele fungou, eu não quero ser o filho que mata a própria mãe, nem que seja por dentro. Eu respirei fundo. A cozinha parecia pequena demais para caber tanto peso, mas ainda assim, algo dentro de mim dizia que aquela cena na rua, por pior que tivesse sido não era tudo, tinha mais alguma coisa. Tinha um medo nos olhos do Henrique, que não era só de culpa pelo grito, era medo de outra coisa. De um segredo que ainda estava escondido, e eu tive certeza disso quando, ao levantar para pegar mais água, minha bolsa esbarrou na mochila dele, que estava jogada num canto. A mochila caiu no chão e se abriu um pouco. Por um segundo, vi um maço de notas amassadas e um envelope com um nome que eu não conhecia. Naquele instante, eu entendi. O grito, o arrependimento, a morte na esquina. Tudo isso era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Eu respirei fundo, peguei a mochila do chão, encarei Henrique e perguntei: o que você está escondendo de mim, Henrique? O olhar dele mudou na hora. A culpa deu lugar ao pânico. E foi aí que eu percebi que o me perdoa dele. Não era só pelas palavras duras, mas por uma vida inteira que eu ainda não conhecia. Mas o que eu encontrei dentro daquela mochila foi o que realmente me mostrou quem meu filho tinha se tornado. Eu respirei fundo, peguei a mochila do chão, encarei Henrique e perguntei: o que você está escondendo de mim? Henrique, o olhar dele mudou na hora. A culpa deu lugar ao pânico. Ele se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no piso, fazendo um barulho agudo. Esticou a mão para pegar a mochila, mas eu já segurava com força, como se aquela alça fosse a única coisa me ligando à verdade. Me dá isso aqui, mãe, ele disse. A voz baixa, mais dura. Não é nada demais. Eu dei um passo para trás. Se não é nada demais, por que você tá com essa cara? O silêncio que veio em seguida doeu mais do que qualquer resposta pronta. Ele desviava os olhos, respirava fundo, passava a mão no cabelo, como se estivesse procurando uma desculpa em cada fio. Abri o zíper devagar. Eu sentia meu coração batendo até na ponta dos dedos. O maço de dinheiro apareceu primeiro. Notas dos 50, de 100, amassadas, mal contadas, presas num elástico quase arrebentando. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro vivo assim dentro da minha casa. Puxei o envelope em seguida. Era pardo, daqueles comuns de papelaria. Havia um nome escrito à caneta para Gustavo. Eu não conhecia nenhum Gustavo na vida do Henrique. Quem é Gustavo? Perguntei, sem tirar os olhos do envelope. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Um amigo? Mãe, não faz tempestade em copo d'água. Isso aí é só um dinheiro que eu tô guardando pra ele. Pronto. Eu soltei uma risada curta, amarga. Mãe cansada não acredita mais em explicação fácil. É? E desde quando você tem amigo com tanto dinheiro assim pra guardar na sua mochila velha? E desde quando você é cofre de alguém? Ele ficou quieto. Os olhos marejaram de novo, mas agora não era arrependimento bonito de quem viu a vida passar na frente dos olhos. Era medo de quem sabe que vai ser desmascarado. Henrique, olha pra mim menos. Eu disse, firme. Eu preferia 1000 vezes que você tivesse chegado atrasado nessa entrevista do que chegar nessa vida errada. Eu vi morte hoje entrar na sua história. Nem que tenha sido de longe. E se eu descobrir que esse dinheiro tem coisa suja no meio? Ele finalmente explodiu. Tá bom, gritou jogando as mãos pro alto. Quer saber, não é meu. É de um cara lá do bairro de cima e o T de vendo. Eu fiz uma besteira. Pronto. É isso que você quer ouvir. Senti um gelo na nuca. Devendo quanto, Henrique? Ele riu, mas foi um riso triste. Mais do que a gente vê em um ano de salário seu, mãe. Aquela resposta entrou em mim como uma facada. Eu olhei de novo para as notas, tentando imaginar quantos pratos lavados, quantas panelas limpas, quantos calos nas minhas mãos aquilo significava. Como você se meteu nisso, meu filho? Minha voz saiu quase num sussurro. Ele puxou a cadeira e sentou de novo, derrotado. Passou alguns segundos em silêncio, mexendo nas unhas, olhando para o chão. Quando Felu parecia mais um menino confessando ter quebrado um vaso. Mas o que ele quebrara era bem maior. Eu comecei a jogar a mãe. Ele disse, sem me encarar.
Cartola, aposta de jogo, essas coisas de aplicativo. No começo era pouco, R$ 10. 20. Aí eu ganhei uma vez. Achei que tinha descoberto a mina de ouro. Eu fechei os olhos. Eu já tinha ouvido histórias parecidas no restaurante. Gente que perdia salário, casa, casamento, tudo por aposta. E aí você perdeu menos. Completei. Ela sente, engolindo seco, Perdi mais do que eu tinha. Aí emprestei dinheiro com um cara para recuperar. Não recuperei nada. Entrei num buraco cada vez maior. Esse dinheiro aí é metade de uma dívida que eu prometi pagar hoje. Olhei para o relógio sem querer. Ainda era cedo, mas parecia que o dia já tinha vivido uns 3 meses. E a outra metade, perguntei. Ele respirou fundo. A outra metade é para a semana que vem. Se eu não pagar, ele deu de ombros. Ele disse que vem cobrar do jeito dele. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça, do jeito dele. Eu sabia o que isso podia significar. Gente assim não manda boleto, manda recado, manda ameaça, manda medo. Por isso você estava tão nervoso, murmurei. Por isso anda chegando tarde com essa cara. Ele coçou a cabeça. Nervoso. Eu ia resolver sozinho, mãe. Eu ia dar um jeito, arrumar um trampo, fazer hora extra, sei lá. Olhei firme para ele. Você nem tem emprego fixo, Henrique. Ele baixou o olhar, vencido. Eu sei. Ficamos alguns segundos em silêncio, só ouvindo o relógio da parede. Cada tic-tac parecia um prazo se aproximando. Olhei de novo para a mochila Prodenhero, para o envelope com o tal Gustavo. Um pensamento veio, seco. Isso não é só dívida de jogo. Tem mais coisa. E esse envelope? Perguntei, levantando-o. Para Gustavo. É o quê? Ele esticou a mão. Num reflexo, isso não precisa. Afastei. Agora tudo precisa, Henrique. Abri o envelope. Dentro, mais dinheiro, só que em notas menores, dobradas com cuidado. E um papel com vários nomes escritos e valores ao lado. Alguns eu reconheci da vizinhança. Gente simples. Gente que mal tem pra si. A Dona Ivone. O Sujoma. O Lucas do bar da esquina. O que é isso aqui? Perguntei, sentindo as mãos suarem. Lista de quem tá devendo pra você. Ele respirou fundo, pela milésima vez. Não exatamente pra mim. Eu encarei, fala a verdade. Ele desabou. Eu virei ajudante, mãe tipo cobrador. Eu fico com uma parte das apostas do pessoal. Passo pra frente. Ganho um troco em cima. Esse dinheiro aí é o que eu tenho que entregar hoje pro Gustavo, que é quem faz o meio de campo com o dono de tudo. Senti um calor subir pelo meu rosto. Era vergonha, raiva, desgosto, tudo misturado. Então você está trazendo isso para dentro da minha casa? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Dinheiro de jogo, de aposta, de enganar gente simples. Você está usando o nosso teto como esconderijo? Ele levantou as mãos, como se tentasse segurar minhas palavras no ar. Mãe, não fala assim. Não é bem assim. Como não é, Henrique? Bati a mão na mesa, fazendo o copo tremer. Você acha que porque não está armado não está fazendo nada demais? Você viu uma mãe morrer hoje na sua frente por causa de um filho perdido. E ainda acha que não é bem assim? Ele começou a chorar de novo, mas eu não conseguia abraçar na mesma hora. Tinha um muro entre nós. Um muro feito de mentiras, medo e dinheiro sujo. Na minha cabeça, 1000 cenas passaram em poucos segundos. Eu imaginando alguém batendo no nosso portão à noite, ameaçando, cobrando. Eu me vendo implorando em porta de delegacia. Eu sendo chamada de mãe de bandido no portão, ouvindo cochicho de vizinho. Quantas mães vivem isso em silêncio? Pensei. Eu puxei a cadeira devagar. Sentei de frente para ele de novo e falei num tom que até me assustou. De tão firme, Henrique, hoje Deus te deu um aviso. Não foi pequeno. Você viu com seus olhos o que um ato impensado faz com a vida de uma mãe. Você acha que isso foi coincidência? Ele balançou a cabeça, chorando. Não, mãe. Eu sei que não. Pois então escuta o que eu vou dizer agora. Continuei. Eu não vou fingir que não vi esse dinheiro. Eu não vou fazer de conta que não entendi. Eu sou sua mãe, não sua cúmplice. Ele levantou o olhar, assustado com aquela palavra. O que você vai fazer? Perguntou. A voz arranhada. Eu também não sabia ao certo. No fundo, eu estava tão perdida quanto ele. Mas uma coisa eu sabia.
Daquele dia em diante, eu não seria mais espectadora da vida errada do meu filho. Ou ele saía daquele buraco comigo ao lado, ou ia me perder no meio do caminho. Respirei fundo, engoli o choro e disse: primeiro, você vai me entregar tudo. Dinheiro, nomes, telefone desse tal de Gustavo, tudo. Depois, a gente vai dar um jeito de encerrar essa história. Nem que eu tenha que olhar no olho desse homem e dizer que ele não vai continuar usando meu filho. Henrique arregalou os olhos. Mãe, você é doida. Você não sabe com quem está mexendo. E ele sabe com quem está mexendo? Retruquei, sentindo um fogo diferente dentro de mim. Sabe que está mexendo com uma mãe? Porque se tem uma coisa que eu aprendi hoje, Henrique, é que uma mãe pode até ser humilhada, ignorada, mandada sair da frente. Mas, quando decide ficar de pé, ninguém derruba. Ele me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu mesma não sabia de onde vinha aquela coragem. Talvez fosse medo travestido de força. Talvez fosse Deus segurando minhas costas. Eu só sabia que não dava mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mas eu também sabia que mexer com gente desse tipo era brincar com fogo. E foi justamente quando eu decidi entrar nessa briga de cabeça erguida que o telefone tocou. E o nome que apareceu na tela fez meu sangue gelar. Era um número desconhecido, mas a mensagem que chegou segundos depois deixava claro que não era qualquer ligação. Ou Henrique aparece hoje com o dinheiro, ou eu mesmo vou buscá-lo aí. E não vou bater na porta só uma vez. Aquele dia, que já tinha começado com um grito e seguido com um pedido de perdão, estava prestes a virar uma verdadeira guerra. Deseja que eu continue com a próxima parte? Continuando exatamente de onde parei, lembrando as últimas linhas. Ou o Henrique aparece hoje com o dinheiro, ou eu mesmo vou buscá-lo aí. E não vou bater na porta só uma vez. A mensagem apareceu no celular como se tivesse sido escrita com faca, não com dedos. Eu li em voz alta, numa mistura de incredulidade e medo. Henrique levantou da cadeira num pulo. Mãe, não responde, ele quase gritou, vindo na minha direção. Não fala nada! Pelo amor de Deus! Deixa que eu resolvo! Eu apertei o celular na mão. A vontade era desligar tudo, sumir, fingir que aquela realidade não era minha. Mas era. Estava dentro da minha cozinha, na mochila do meu filho, no coração dele e agora na tela do meu telefone. Resolver como, Henrique? Perguntai firm, do jeito que você resolveu até agora, se afundando mais, ele respirou fundo, nervoso. Deixa que eu vou lá falar com ele. Eu dou um jeito, eu prometo. Eu ri, um riso curto, sem humor. Você prometeu um emprego fixo. Prometeu sair dessas apostas. Prometeu não pegar dinheiro com gente errada. Quantas promessas você já fez, Henrique? Ele baixou os ombros, como se eu tivesse tirado o pouco ar que ainda restava. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Já estou chegando perto da sua rua. Não me faça perder tempo. Senti um arrepio na nuca. Era como se aquele homem menos que eu nem conhecia o rosto já estivesse ali, encostado no nosso portão, ouvindo nossa conversa. Me dá o telefone, mãe. Henrique insistiu, estendendo a mão. Eu falo com ele. Se ele souber que você está no meio, vai usar isso contra mim. Eu olhei para o meu filho, o mesmo menino que eu carreguei no colo, que eu levei na primeira vez à escola de mochila maior que ele. Agora, ele estava ali, com medo de um homem que nem família era. E pela primeira vez, eu senti uma coisa diferente. Não era só preocupação de mãe, era indignação. Peguei o celular com as duas mãos e disquei o número que tinha mandado as mensagens. Henrique quase arrancou o aparelho de mim. Mãe, não! Gritou, desesperado. Eu afastei, levando o celular à orelha. Agora é tarde. Henrique, alguém precisa mostrar para esse homem que aqui tem mãe. Não parede. O telefone chamou 2, 3 vezes. Meu coração batia junto com cada toque, tão alto que parecia que o outro lado da linha podia ouvir. Até que alguém atendeu. Fala. A voz era grossa, seca, sem cerimônia. Engoli seco. Quem está falando é a mãe do Henrique. Silêncio por um segundo. Depois, uma risadinha debochada. Ih, rapaz, até a mãe no meio agora. O moleque tá mesmo apertado, hein? Fechei os olhos, respirando para não tremer. O senhor não me conhece, mas eu quero deixar uma coisa clara menos. Falei,
tentando manter a voz firme. Eu sei que meu filho errou, sei que o deve, e não estou passando a mão na cabeça dele. Mas vindo aqui, mandando ameaça, o senhor não está só cobrando dívida. Tá mexendo com uma casa de gente trabalhadora, com uma mãe que passa o dia em pé ganhando pouco para não faltar arroz no prato. Henrique me olhava como se eu estivesse enfrentando um monstro desarmada. A senhora sabe com quem está falando, não? Ele perguntou, num tom que misturava curiosidade e ameaça. Não sei. E não faço questão de saber, respondi. O que eu sei é que meu filho errou. Mas não é bandido. Ele se meteu numa coisa maior do que ele. E eu tô ligando para pedir que o senhor aceite o que ele tem agora e dê um prazo para a gente pagar o resto. Sem Veraki. Sem intimidação, sem ameaça. Do outro lado, ouvi uma risada mais alta. Corajosa a veia, hein? Ele fez uma pausa. Tá bom, vou facilitar porque eu respeito mãe. Mas não é do jeito da senhora não. Vocês vão trazer tudo o que tem hoje. Até o último centavo. E vão me encontrar num lugar que eu vou mandar. O resto eu vejo na sua cara se dá pra esperar ou não. Meu estômago embrulhou. E se a gente não aparecer? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Aí, eu vou buscar e, quando eu vou buscar, não levo só dinheiro não. Levo sossego, levo paz, levo noite de sono. Entendeu, dona Marta? O som do meu nome na boca dele me deu um arrepio. Henrique arregalou os olhos, sem entender como ele sabia. Como o senhor sabe meu nome? Perguntei. Mesmo sabendo que era pergunta boba, mãe de filho perdido, vira assunto rápido, dona Marta. Bairro pequeno, boca grande. Ele suspirou, como se aquilo fosse só mais um dia comum para ele. Daqui meia hora eu mando o endereço. Não se atrasem. A ligação caiu. Eu fiquei alguns segundos parada, ainda com o telefone colado na orelha, ouvindo só o meu próprio coração. Henrique veio na minha direção, nervoso. Mãe, você é louca, disse, passando as mãos pelos cabelos. Esse cara é perigoso. Isso não é novela, não. Você acha que sentimento de mãe derrete coração de bandido? Eu olhei para ele, cansada. Eu não tô contando com o coração dele, Henrique. Tô contando com o meu e com o Deus que eu sirvo. Ele riu, sem alegria. Deus não tem nada a ver com a besteira que eu fiz. Tem, sim, respondi. Deus está em tudo, até na bronca que ele está te dando hoje. Sentei de novo na cadeira, o corpo mole, mas a cabeça acesa. Levantei os olhos para o teto, como quem procura resposta nas rachaduras da casa. Meu Deus, o que eu faço? Pensei em silêncio. Eu vou ou não vou? Levo o dinheiro ou escondo o menino? Entrego meu filho pro perigo ou fujo e vivo trancada com medo para sempre? O celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem. Campo de futebol atrás do galpão antigo, hoje 15 horas. Só vocês dois. Henrique sabe chegar. Olhei pro relógio. Faltavam pouco mais de 2 horas. O tempo, que antes parecia empacado, agora corria como água. Henrique começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Mãe, eu vou sozinho. Acabou Voca, não vou ir. Eu não vou colocar você no meio disso. Você já colocou, Henrique. Respondi, sem dureza, só com verdade. O dia que trouxe essa mochila para dentro de casa, o dia que falou sai da minha frente, o dia que achou que podia empurrar a vida sem consequências. A questão agora não é se eu estou no meio, é como eu vou ficar aqui. Ele parou, me olhando. E como é que a senhora pretende ficar aqui, mãe? Lavante devagar, sentindo o peso da idade que às vezes eu fingia não ter. De cabeça erguida. Eu não vou morar num campo minado esperando explodir. Se tiver que encarar esse homem, eu vou encarar de frente. Mas eu também não sou boba. Não vou entrar num beco com um desconhecido e achar que é só conversa. Peguei minha bolsa já velha de guerra, que me acompanhava em ônibus lotado, em fila de posto, em tudo que era canto. Dessa vez, ela ia para um lugar que eu nunca imaginei. Onde a senhora vai? Henrique perguntou. Primeiro, no restaurante? Respondi. Falar com a dona Nádia. Pedir um adiantamento, um empréstimo, sei lá. Esse dinheiro aqui não vai ser suficiente, eu tô vendo. Depois, na igreja, ele me olhou confuso. Na igreja, tem um homem lá que não baixa a cabeça para a injustiça. O pastor Roberto conhece metade da comunidade, sabe quem é quem. Se a gente vai pisar num lugar perigoso, eu quero ir cercada de oração. E de informação,
Henrique suspirou. Vão achar que eu sou caso perdido, mãe. Que pensem o que quiserem menos. Respondi, prefiro ser mãe de caso perdido pedindo ajuda, do que mãe orgulhosa enterrando o filho. Essas palavras ficaram presas no ar. Ele engoliu seco. E o tamba, antes do ser. Peguei a mochila de novo. Tirei o dinheiro. Contei por alto. Coloquei num envelope meu, velho, já usado. A lista de nomes eu guardei numa gaveta, junto com meus documentos e a caderneta de vacina dele, como se fosse um pedaço da vida dele que eu ainda podia proteger. Alguns desses nomes eu conheço, falei, fechando a gaveta. Gente boa que não merece se afundar junto. Um dia eu ainda vou olhar no olho de cada um e dizer para sair disso. Henrique balançou a cabeça. Mãe, a senhora não dá conta do mundo. Eu sorri, cansada, eu sei, mas dou conta do que eu gerei. Saí de casa com a sensação de estar atravessando um portal invisível entre a vida simples e um filme de crime. O sol batia forte, mas eu sentia frio por dentro. Cada rosto que eu via na rua parecia saber da minha história. A dona Sênia, do portão da frente, ainda espiava. Tá tudo bem, Marta? Ela perguntou, sem disfarçar a curiosidade. Olhei para ela, pensei em desabafar, em dividir metade do peso, mas ainda não era a hora. Tá, sim, respondi, forçando um sorriso. Depois a gente conversa. Segui em direção ao ponto de ônibus. A mente uma bagunça. Tinha medo do que eu ia encontrar no restaurante, na igreja, no campo de futebol. E mais ainda, tinha medo do que eu ia encontrar dentro de mim mesma. Eu só não imaginava que na porta do restaurante, antes mesmo de falar com a dona Nádia, eu ouviria um comentário que faria tudo ficar ainda mais complicado. Você soube da mulher que morreu atropelada aqui perto? Uma colega perguntou. Parece que o filho dela mexia com umas apostas também. E que o nome de um tal de Henrique apareceu no meio. Naquele instante, eu entendi. A história da outra mãe e a nossa não estavam só ligadas pelo grito "sai da minha frente". Estavam muito mais entrelaçadas do que eu podia imaginar. E o encontro no campo de futebol não seria só para pagar dívida. Na porta do restaurante, antes mesmo de falar com a dona Nádia, eu ouvi a colega comentando. Você soube da mulher que morreu atropelada aqui perto? Parece que o filho dela mexia com umas apostas também. E que o nome de um tal de Henrique apareceu no meio. Senti as pernas falharem. Segurei no batente da porta com medo de cair. Como é que é? Perguntei. A voz saindo mais fina do que eu queria. Ela me ouviu, sem perceber o estrago que aquelas palavras faziam em mim. Foi hoje de manhã, a rua ali embaixo, perto da esquina grande. Dizem que o rapaz vivia devendo para uns caras, metido em aposta de jogo, e que ele estava gritando com a mãe na rua quando aconteceu. Alguém ouviu o nome Henrique no meio da confusão. Não sei se é o filho dela ou alguém que estava junto. Meu coração gelou. Era a cena que o meu filho tinha acabado de descrever. A mesma frase, o mesmo empurrão, a mesma morte. E agora, o mesmo nome circulando como fofoca de bairro. Henrique não era só meu filho. Era um rótulo preso numa história suja. Engoli seco. Eu preciso falar com a dona Nádia, menos murmurei. Quase sem olhar para a colega. Entrei no restaurante como se estivesse pisando em outro planeta. O cheiro de comida, o barulho de prato, o riso dos clientes. Tudo parecia fora de lugar perto do caos que estava dentro de mim. A dona Nádia estava atrás do balcão, conferindo umas notas. Marta, você demorou hoje, hein? Tá tudo bem? Perguntou, levantando os olhos. Eu abri a boca para dizer está, mas as palavras não saíram. Em vez disso, senti os olhos encherem de lágrimas. Eu, que tantas vezes engoli choro, não consegui segurar. Fui até ela e baixei a voz. Dona Nádia, a senhora pode falar comigo um minutinho lá no fundo? Ela franziu a testa, preocupada. Claro, minha filha. Vem. Fomos até o cantinho, onde guardavam as caixas de legumes, longe dos clientes. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Aconteceu alguma coisa com o Henrique? Ela perguntou, como se lesse minha alma. É sobre ele, não é? Assenti. Ele se meteu com aposta, dívida, ele quase repetiu na nossa casa o que aconteceu com aquela mulher lá na esquina. Os olhos dela se arregalaram. Meu Deus. Eu preciso de ajuda, dona Nádia.
Falei sem rodeios. Sei que é abuso pedir isso, mas eu queria ver se a senhora podia me adiantar alguma coisa. Emprestar. Qualquer valor. Eu trouxe dinheiro que ele tinha, mas não é suficiente. E o homem que está cobrando não é de conversa mansa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, passou a mão no meu braço. Marta, eu não tenho muito. Você sabe, mas eu te conheço há anos. Sei que você é irmã direita. Não some. Não foge de dívida. Ela suspirou. Eu posso te adiantar a metade do seu mês e fazer um empréstimo pequeno. Não vai resolver tudo, mas já é alguma coisa. Senti as lágrimas virem de novo. Qualquer coisa já é alguma coisa, dona Nádia. A senhora está me ajudando mais do que imagina. Ela escreveu rapidinho num papel, me entregou o dinheiro dobrado e segurou minha mão antes de eu sair. Só me promete uma coisa, Marta. Não vai sozinha para lugar estranho com gente que você não conhece. Leva alguém, um homem, um vizinho, sei lá. Não confia só no Deus proverá, não. Deus também manda aviso, assenti. Aquelas palavras entraram fundo em mim. Saí dali com a bolsa mais pesada de dinheiro e de medo. Peguei o ônibus até a igreja, com a cabeça latejando. No trajeto, vi pela janela a movimentação na esquina onde a mulher tinha morrido. Flores improvisadas, gente comentando. Um lençol ainda manchado no chão. Fechei os olhos e fiz uma oração silenciosa por ela. Poderia ser eu, pensei. Poderia ser qualquer mãe. Chegando na igreja, encontrei o portão aberto. Era meio de semana, mas sempre tinha alguém lá. E como se tivesse sido combinado com o céu, quem estava na porta era o pastor Roberto, mexendo em umas cadeiras. Paz, irmã Marta menos. Ele disse, sorrindo. Tá com uma cara de quem precisa mais falar do que ouvir hoje. Fui direto ao ponto. Quando a dor aperta, a vergonha diminui, pastor. Eu preciso de ajuda. Mas é ajuda de verdade. Daquelas que mexem até com polícia se precisar. Ele ficou sério na hora. Entra, vamos conversar. Sentamos num dos bancos da frente. O templo vazio parecia mais acolhedor. You can tie to... O grito. O sai da minha frente. A cena da outra mãe morrendo. A dívida. O dinheiro. A mensagem. O encontro marcado no campo de futebol. Ele ouviu sem me interromper, segurando o queixo com a mão, olhos fechados em alguns momentos, como se fosse orando enquanto eu falava. Quando terminei, parecia que eu tinha tirado uma pedra de dentro do peito. Marta menos, ele começou. Com calma. Primeiro do tudo. Ainda bem que você não escondeu isso. Mãe nenhuma deveria carregar esse tipo de coisa sozinha. É exatamente assim que esses homens ganham força, no silêncio e no medo. Mas o que eu faço, pastor? Perguntei, quase suplicando. Eu tenho medo do não ir, medo de chamar a polícia, medo de não chamar. Eu tenho medo de tudo. Ele respirou fundo. Eu não sou policial, nem juiz. Mas eu sou pastor e sou pai. Eu não vou te mandar entrar num campo desses desprotegida. Ele fez uma pausa. Você confia em mim? Assenti. Então faz assim. Vocês não vão sozinhos. Vou falar com o irmão Paulo, aquele que foi segurança anos atrás. Lembra? Ele conhece esse tipo de ambiente. Ele e mais um irmão vão ficar numa distância segura, de olho. Se eles perceberem que a coisa vai sair do controle, eles ligam para a polícia na hora. Meu coração disparou. Polícia. Pastor, e se isso piorar tudo? Ele balançou a cabeça. Pior do que viver sob ameaça constante? Não pagar dívida que cresce feito mato e ver seu filho virar empregado de bandido? Marta, você já tá no pior. Agora é lutar para sair dele. Fico aí quieta, ele tinha razão. Mas era duro ouvir. E tem mais uma coisa, menos ele continuou. Esse nome, Gustavo. Você tem certeza que é só um intermediário? É o que o Henrique diz. Menos respondi. Por quê? O pastor se recostou no banco, pensativo. Gustavo é o nome do filho da mulher que morreu hoje, ele disse. Enfim, eles eram novos aqui na região, mas vinham à igreja de vez em quando. Eu ainda não tenho certeza de tudo, mas já ouvi comentário de que ele andava metido com jogos e com gente grande. Se for o mesmo Gustavo, essa história está mais embolada do que parece. Senti um frio correr pela coluna. Então, o filho da mulher que morreu é o mesmo que está no meio da dívida do Henrique? É o que parece.
Ele respondeu. O que significa que esse encontro no campo de futebol pode não ser só sobre dinheiro. Pode ser também sobre culpa, raiva, vingança. Fechei os olhos por um segundo. A imagem do rapaz gritando com a mãe na rua voltou à minha cabeça. Agora, com um nome. Gustavo. Deus também colocaria você nessa prova? Pensei, lembrando de quantas mães ouvem histórias assim e se calam. O pastor levantou. Vamos fazer o seguinte. Vocês passam lá em casa antes das 3. Eu, o irmão, Paulo e o Júlio, vamos seguir de longe. Vocês dois entram, conversam, mas, se qualquer coisa sair do tom, a gente age. E, independente do que acontecer, depois disso a gente vai na delegacia. Esse tipo de gente só respeita duas coisas: medo e lei. E o medo, eu não quero que seja o seu. Eu respirei fundo. Senti vontade de recusar, de dizer deixa pra lá. Eu dou outro jeito. Mas que outro jeito eu tinha? Tá bom, pastor, respondi, a voz firme, apesar do tremor por dentro. A gente vai. Ele orou por mim ali do Mós Dodas, pedindo proteção, sabedoria, livramento. Enquanto ele falava, eu pensava no Henrique sentado na nossa cozinha, sozinho, com a culpa e o medo fazendo festa na cabeça dele. Saí da igreja com o coração um pouco mais firme e o relógio muito mais cruel. Faltava pouco para a hora marcada. Quando cheguei em casa, Henrique estava na sala, sentado no sofá, encarando a TV desligada. E aí, ele perguntou, levantando num pulo. Conseguiu o dinheiro? Consegui uma parte. Mostrei a bolsa. E consegui outra coisa também. O quê? Gente do nosso lado. Expliquei sobre o pastor, o irmão Paulo, o plano de não estarmos totalmente desprotegidos. Ele arregalou os olhos. Mãe, se esses caras percebem que tem gente seguindo, você acha mesmo que eles acham que você ia sozinho, sem ninguém saber de nada? Retruquei. Eles contam com o nosso medo, Henrique. Mas hoje a gente vai com medo e tudo. O silêncio que veio depois foi pesado, mas menos desesperado do que antes. Era o silêncio de quem sabe que vai entrar numa guerra, mas não mais desarmado. Quando o relógio marcou 2:30, saímos. O caminho até a casa do pastor pareceu mais curto do que nunca. Encontramos ele, o irmão Paulo, um homem grande do olhar sério, e o Júlio, mais jovem, mas com postura firme. A gente vai num carro atrás, explicou o Paulo. Vocês vão na frente a pé. A gente mantém distância. Se vocês sentirem que tem algo muito errado, a senhora coloca a mão no ombro do Henrique e diz: vamos embora agora. Essa é nossa senha para ligar para a polícia, entendeu? Assente. Henrique também. O campo de futebol atrás do galpão antigo ficava numa área meio abandonada. Chegamos perto das 3. O céu começava a nublar, como se até o tempo tivesse medo daquele encontro. Quando dobramos a esquina, eu vi 3 homens já estavam lá, um encostado na trave, fumando, outro sentado no meio-fio, mexendo no celular, e o terceiro, de boné, braços cruzados, andando de um lado para o outro, impaciente. Henrique engoliu em seco. É ele, sussurrou. E eu quero. Meu coração acelerou, mas eu continuei andando. Senti ao longe os faróis discretos do carro do irmão Paulo e do pastor. Pelo menos isso. Quando nos aproximamos, o homem de boné levantou o rosto. Tinha uns 30 e poucos anos, olhar duro, sorriso debochado. Até que enfim, Henrique. Ele olhou para mim, de cima a baixo, e trouxe a coroa mesmo. Eu achei que era bravata. Antes que eu respondesse, ouvi passos rápidos atrás da gente. Virei a cabeça e vi um quarto rapaz chegando, o rosto marcado pelo choro, pela noite mal dormida. Henrique murmurou ao meu lado, quase sem voz, mãe. É ele, é o Gustavo. Ele parou a poucos metros de nós, os olhos vermelhos, o peito arfando. Me encarou como se me conhecesse de algum lugar que eu não lembrava. E quando abriu a boca, eu entendi porque aquele encontro não era só sobre dinheiro. Então, é esse aí, ele apontou para o Henrique, com a voz cheia de rancor. O filho que ainda tem mãe para vir interceder por ele. Enquanto a minha está sendo enterrada agora, Gustavo parou a poucos metros, os olhos vermelhos, a voz cortando o ar. Então,
É esse aí. O filho que ainda tem mãe para vir interceder por ele, enquanto a minha está sendo enterrada agora? As palavras dele bateram no meu peito como se fossem dirigidas a mim. Eu senti vontade de pedir desculpa, mesmo sem ter feito nada diretamente. Mãe é assim. Pede perdão até pelo que não é culpa dela. Henrique deu um passo para trás Eu senti e segurei o braço dele, firme, como quem segura uma criança prestes a atravessar a rua correndo. O homem de boné riu baixo, olhando de um para o outro. Olha que cena bonita, hein? 2 filhinhos metidos em dívida. 2 histórias cruzadas. E eu aqui no meio tentando só fazer o meu trabalho. Ele chamava aquilo de trabalho. Eu sinto muito pela sua mãe, eu disse, olhando para Gustavo. De verdade. Eu vi a movimentação na rua. Eu orei por ela hoje. Ele franziu a testa, com raiva. Não precisa da sua oração não, dona. A voz dele tremia. O que minha mãe precisava era de um filho que não se metesse com gente como esse aí. Ele apontou de novo pro Henrique. Eu senti a respiração do meu filho prender. Gustavo, Henrique começou, a voz rouca. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido, cara. Cala a boca. Gustavo avançou um passo, o rosto contraído. Se não fosse você, eu nunca tinha começado nessa porcaria. Foi você que me mostrou o aplicativo Kill de Skill. Dava dinheiro fácil. Que me apresentou pro Jota. Meu coração gelou. Jota. Então aquele homem de boné tinha nome. Eu não te obriguei a nada. Henrique tentou reagir, no impulso de se defender. Mas você abriu a porta, Gustavo gritou. Você me levou até o barranco e me empurrou. Eu que rolei sozinho, mas quem me levou até a beira foi você, Henrique. Silêncio. O vento bateu, levantando poeira no campo. Eu senti o gosto da areia na boca. Gustavo respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, como quem tenta segurar o resto de dignidade que lhe sobrou. Minha mãe passou a vida inteira tentando me tirar de encrenca menos. Ele continuou. Hoje, quando eu empurrei ela, eu vi o mesmo olhar que ela fazia quando tentava me proteger. E agora ela não está mais aqui. Ele apontou para o Henrique de novo. E você está com a sua mãe do lado. Parece justiça isso? Eu engoli seco. Não parecia. A vida quase nunca parece justa quando a gente olha só de perto. Jota, o homem de boné, bateu palmas devagar. Discurso bonito, Gustavo. Mas vamos fazer assim, terapia lá na esquina, com psicólogo. Aqui é outra coisa. Aqui é dinheiro. Ele olhou para mim. Trouxe. Eu respirei fundo, segurei a bolsa com as 2 mãos true part. É tudo que eu tenho. Mais um adiantamento do meu trabalho. Ele aproximou, ficando tão perto que eu podia sentir o cheiro de cigarro misturado com perfume forte. Parte não me interessa, dona Marta. A senhora acha que o açougueiro te vende meio quilo de carne e você paga com um meio sorriso? Eu não estou vindo com sorriso. Estou vindo com tudo que eu tenho. Respondi, tentando não deixar a voz tremer. O resto, eu me comprometo a pagar. Combinado por escrito. Do jeito que o senhor quiser. Mas sem ficar em cima do meu filho, sem ameaça. Gustavo riu, nervoso. A senhora ainda está achando que isso é carnê de loja, dona? Jota fez um gesto com a cabeça para os outros 2, como quem manda esperar. Depois, olhou para o Henrique. Me diz uma coisa, menino. Quem foi que te disse que você podia colocar minha banca em risco? Henrique franziu a testa. Como assim? Você levou mais gente para apostar, fez joguinho por fora, pegou dinheiro que não devia, se enrolou, e agora o nome da minha operação está rodando por causa de morte de mãe. Ele se aproximou mais, o tom ficando frio. Quando a polícia começar a juntar os pedaços, vai cair em quem, você acha? Henrique ficou pálido. Eu só fazia o que o Gustavo mandava. Ele murmurou. Gustavo virou na hora. Eu mandava, os olhos dele brilharam de indignação. Você que começou com isso, Henrique. Foi você que me apresentou pro Jota. Eu só virei o recado porque você vivia sumindo com parte do dinheiro. Eu olhei pro meu filho surpresa. Ele não tinha contado isso. Henrique. Chamei. Num tom de mãe ferida. Você estava pegando dinheiro desse povo também? Ele passou a mão no rosto. Às vezes, eu segurava um pouco a mais, achando que dava para recuperar depois. Eu ia ganhar, ia devolver. Ninguém ia perceber. O silêncio depois dessa frase foi mais pesado do que qualquer grito. Jota deu uma risadinha. Sabem qual o problema de vocês 2?
É que confundem jogo com vida real. Acham que dá para recuperar depois. Quando vê, já perdeu tudo. Ele me encarou. E quem paga a conta, no fim, é mãe. Eu senti vontade de gritar que ele também tinha mãe. Que ele também tinha sido filho um dia. Mas, às vezes a palavra errada num lugar certo vira sentença. Quanto falta exatamente? Perguntei tentando voltar para o objetivo. Fala o valor total. Eu não quero mais ouvir mais ou menos. Ele falou. O número entrou nos meus ouvidos como se fosse outro idioma. Era mais do que eu fazia em um ano de faxina. Comida, marmita e hora extra. Eu balancei a cabeça. Derrotada. Eu não tenho como pagar isso tudo agora. Eu sei que não tem menos. Ele respondeu. Sem pena. Mas aí que está. Eu também não posso ficar com 2 nomes rodando por aí, como se nada tivesse acontecido. O da senhora Marta e o do finado caso da mãe do Gustavo. A palavra finado me deu um aperto no peito. Gustavo abaixou a cabeça, engolindo o choro. Então, o que o senhor sugere? Perguntei. Porque ameaça, eu já ouvi. Quero saber de solução. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se eu era burra ou corajosa demais. Eu vou fazer o seguinte, disse. Enfim, eu não sou injusto. Não com mãe, pelo menos. A dívida vai ser cortada no meio. Ele apontou para Henrique. Metade some hoje. A outra metade, ele vai trabalhar para mim até pagar. Meu corpo se enrijeceu. Não, a palavra saiu sozinha. Antes mesmo de eu pensar. Henrique me olhou, confuso. Mãe? Pelo menos assim. Não. Repeti, mais firme. Eu não vou trocar a dívida do meu filho por uma coleira. Ele não vai virar empregado de bandido. Os olhos de Jota estreitaram. Empregado ou não, ele já é meu, dona Marta. Vocês só não entenderam ainda. Por um instante, o medo quase me paralisou. Eu via o pastor, lá ao longe, dentro do carro, atento. Eu sabia que qualquer gesto errado poderia desencadear algo que fugisse do controle. Respirei fundo. Senti meu corpo tremer, mas não recuei. O senhor não é dono de ninguém. Falei devagar, muito menos do meu filho. A senhora tem coragem, eu admito. Ele murmurou. Mas coragem sem noção vira burrice, sabia? Ele deu um passo para frente, invadindo meu espaço. Eu senti o cheiro forte de cigarro me envolver. A senhora acha que polícia resolve tudo? Que pastor resolve tudo? Que lágrima de mãe resolve tudo? Isso aqui não é novela das 9, dona Marta. Isso aqui é mundo real. E no mundo real, quem deve, paga. Ele fez um sinal com a cabeça. Um dos rapazes se aproximou. Pega o dinheiro dela. A gente começa por aí. O resto, a gente acerta depois. De humilde, o rapaz estendeu a mão, esperando que eu entregasse o envelope. Eu olhei para o dinheiro, olhei para o rosto do meu filho, olhei para o céu nublado. Parecia que Deus também tinha prendido a respiração. Naquele segundo, uma frase atravessou minha mente. Você perdoaria um filho assim? Eu já tinha respondido, sem precisar falar. Sim, perdoaria. Já estava perdoando, mas perdoar não era o mesmo que entregar. Em vez de esticar a mão para o rapaz, eu apertei o envelope contra o peito. Eu dou esse dinheiro? Falei menos. Mas eu quero um papel. Quero tudo por escrito. Nome, valor, saldo. Que fique claro que, a partir de hoje, o Henrique não trabalha mais para vocês. Ele vai pagar como um homem, com um trabalho honesto, não carregando recado de apostador. O rapaz riu, debochado. Jota fez um som com a boca, entre o riso e o cansaço. Dona. Documento. Papel. A senhora ainda acha que eu tenho CNPJ? Ele se aproximou de novo. Eu sou palavra. Se eu estou dizendo, está dito. Então diz olhando no meu olho, respondi, firme, levantando o rosto. Diz que meu filho não vai mais bater de porta em porta, levando dinheiro de aposta. Diz que não vai bater no meu portão à noite para cobrar de novo. Diz que vai aceitar esse valor e dar um prazo para o resto. Mas diz, sabendo que eu não estou sozinha. Ele franziu a testa. Não está sozinha. Foi aí que eu fiz algo que nem eu esperava de mim. Virei o rosto, olhei discretamente para o carro ao longe e levantei a mão, como se estivesse espantando um mosquito. Era o sinal combinado, mas era o sinal de que eu tinha chegado no meu limite. O pastor entendeu, o irmão Paulo também,
Segundos depois, o som que mudou tudo ecoou no campo. Sirenes ao longe se aproximando rápido. Os olhares se cruzaram. Jota estalou a língua. Irritado. Eu sabia que tinha coisa errada, menos rosnou, olhando em volta. Vocês trouxeram polícia pra cima de mim? Meu coração disparou. Henrique me encarou, em pânico. Mãe, o que você fez? Eu mal tive tempo de responder. O barulho das sirenes ficou mais alto, mas e próximo. Os outros dois rapazes começaram a se agitar. Nervosos, Gustavo olhava de um lado para o outro, como quem não sabia para que lado corria. Naquele momento, eu percebi. A decisão que eu tinha tomado não ia só definir a dívida do Henrique, ia definir o que meu filho seria dali para frente. Bandido com medo de polícia, ou homem com coragem de enfrentar consequências. Eu só não imaginava que antes da polícia chegar de vez, alguém ali ia perder o controle e apontar o dedo, e a culpa menos diretamente para nós. O barulho da sirene se aproximava, rasgando o silêncio do campo. Eu via nos olhos deles o desespero crescendo. Foi questão de segundos para alguém perder o controle. Foi ela, Gustavo gritou, apontando o dedo para mim, a voz embargada de raiva e dor. Foi essa mulher que chamou a polícia. E esse aqui, ele empurrou o ombro do Henrique, que meteu todo mundo nessa história. O empurrão fez Henrique cambalear para trás instintivamente. Me coloquei um pouco na frente dele, de novo, quase na mesma cena da minha cozinha. Quase na mesma posição da mãe do Gustavo na rua. Sai da minha frente. Ecoou na minha cabeça. Mas dessa vez, quem falou não foi o meu filho. Sai da frente, Dona Menos rosnou Jota, vindo na minha direção. Se eu cair, vocês caem junto. Ninguém aqui é santo. Eu podia sentir a tensão no ar. Grossa. Pesada. O carro do pastor diminuiu a distância. As sirenes já estavam praticamente na esquina. Alguns moradores começaram a aparecer nas janelas, curiosos, com um barulho. Henrique segurou meu braço. Mãe, vamos embora, por favor. Ele sussurrava, em pânico. Ainda dá tempo de sair daqui. Olhei para o rosto do meu filho, transbordando medo. Olhei para o rosto do Gustavo, transbordando ódio e culpa. Olhei para o Rota, tentando manter o controle de uma situação que escorria pelos dedos dele. E naquele instante eu entendi. Se eu saísse correndo, eu ia passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Minha casa ia deixar de ser lá para virar esconderijo. Soltei o braço do Henrique devagar. Não, meu filho, respondi, a voz saindo firme de um lugar que eu nem sabia que tinha. A gente correu a vida toda. Os pneus das viaturas rangendo no asfalto anunciaram que não tinha mais volta. 2 motos e um carro da polícia pararam na rua ao lado do campo. Os portões do galpão antigo viraram abrigo de curioso. 3 policiais desceram. Um deles, de colete, se aproximou monocoder, olhar varrendo o grupo. Boa tarde. Recebemos denúncia de atividade suspeita por aqui. Jogo ilegal, ameaça, aglomeração estranha. Ele nos encarou um por um. Quem é Henrique? Meu coração pulou na boca. Henrique deu meio passo à frente, tremendo. Sou eu. O policial o analisou rapidamente. Depois olhou para mim. A senhora é Marta? Mãe dele. Ele fez um leve aceno, como se já esperasse essa resposta. E quem é Jota? Perguntou, olhando para os rapazes. Jota deu um meio sorriso, cínico. Ninguém aqui tem esse nome, doutor. Foi aí que ouvi outra voz ao lado, ofegante, mais firme. Tamsim, o pastor Roberto se aproximou, com o irmão Paulo e o Júlio, logo atrás. Eu conheço esse rapaz de vista. Já ouvi muito comentário sobre Jota controlando a aposta na região. E também conheço esse outro aqui, ele apontou para Gustavo Menos como filho da mulher que morreu atropelada hoje de manhã. O clima ficou ainda mais pesado. Os policiais se entreolharam. Algum de vocês quer conversar em particular? O policial perguntou, num tom que misturava advertência e oportunidade. Porque se todo mundo decidir ficar calado, eu vou tratar todo mundo igual. Ninguém falou. Gustavo respirava pesado, as mãos fechadas em punho. Jota olhava de um lado para o outro, calculando. Os 2 rapazes ao lado dele desviavam o olhar.
nervosos. Henrique estava imóvel, como se qualquer movimento fosse disparar uma bomba. E o Sen-Shaquille, se ninguém abrisse a boca, a história ia nos engolir todos juntos. Era como se Deus estivesse esperando alguém ter coragem de ser o primeiro a dizer. Fui eu. E para minha surpresa, não fui eu. Nem Jota, nem o pastor. Foi o Henrique. Ele deu um passo à frente, respirou fundo e falou, com a voz tremendo, mas em pé, Eu quero falar. Sim. O policial se aproximou um pouco mais. Então fala. Meu filho engoliu seco. Eu me meti com a aposta. Comecei pequeno, aí fui pegando dinheiro com gente errada. Esse cara aí, que chamam de J menos apontou, é quem cobra tudo. Eu virei ajudante, cobrador, sei lá. Trouxe gente pra dentro disso, inclusive o Gustavo. Peguei dinheiro que não era meu achando que ia recuperar depois. Não recuperei. Hoje ele mandou mensagem ameaçando ir na minha casa. Minha mãe. Ele me olhou. Os olhos marejados, menos minha mãe não aceitou mais viver com medo. Ligou pro pastor, que ligou pra vocês. Ela só queria me tirar disso. O silêncio depois da confissão do Henrique foi diferente. Não era mais o silêncio do medo, mas o do peso da verdade caindo no chão. Um dos policiais anotava num bloquinho. O outro continuava de olho nos movimentos do grupo. J riu, tentando desdenhar. E vai acreditar na palavra de moleque desesperado agora, doutor, tá bonito isso, hein? O pastor deu um passo à frente. Eu confirmo o que ele disse. A voz dele estava calma, mas firme. Tenho recebido relatos na igreja há meses de gente perdendo dinheiro com aposta, tudo começando nesse círculo aí. O nome desse rapaz já apareceu mais de uma vez. A morte da mãe do Gustavo hoje não foi acidente isolado. É resultado de um sistema. Gustavo fechou os olhos na hora como se ouvir mãe fosse facada. Eu também quero falar, ele murmurou, baixo. O policial assentiu. Fala. Eu tinha dívida com o Jota também menos Gustavo. Começou, sem olhar pra ninguém. Comecei achando que era brincadeira, que dava pra ganhar fácil. Entrei porque o Henrique me apresentou, mas continuei porque eu quis. Não vou colocar tudo nas costas dele, não. Ele respirou fundo, a voz falhando. Hoje de manhã, eu discuti com a minha mãe por causa disso. Ela se meteu na minha frente, igual essa mãe aqui tá fazendo agora. Eu empurrei. Ela caiu. O carro pegou. A culpa é minha. Não e do Jota, nem do Henrique, nem da Imer. Mas se alguém tivesse me parado lá atrás, talvez, ele não conseguiu terminar. As palavras ficaram presas no choro. O policial mais velho suspirou, olhou para todos de novo e falou, num tom que não era nem duro, nem suave. Era apenas realista, tá todo mundo cheio de razão e sem nenhuma. Ao mesmo tempo, é assim que esse tipo de coisa funciona. Todo mundo só fazendo a parte até que alguém morre. Ele olhou para Jota. O senhor vem comigo agora, para prestar esclarecimento. Por direção de jogo ilegal, ameaça, associação, se estiver tudo limpo, o senhor volta. Se não, fica. Mas essa roda vai girar hoje. Jota abriu os braços, teatral. Então agora é assim? Vai acreditar em dois moleques? E num pastor? O policial não se abalou. Não é questão de acreditar, é meu trabalho investigar. Ele fez um gesto para os colegas, conduz. Os dois policiais se aproximaram. Jota ainda tentou argumentar, xingar, empurrar responsabilidade, mas acabou sendo levado até a viatura, com os outros dois rapazes. Gustavo ficou plantado no chão, como se não soubesse o que fazer da própria culpa agora que não tinha em quem despejar. Henrique parecia menor do que realmente era. Ombros, kaidos, olhar perdido. Eu tinha vontade de abraçar, puxar para o meu colo, dizer que ia ficar tudo bem, mas ainda não estava tudo bem. E eu também não queria ser a mãe que passa pano em tudo. O policial se virou para nós de novo. Quanto a vocês dois, menos apontou para Henrique e Gustavo, vão ter que ir na delegacia também. Não como presos, mas como parte de investigação. Depoimento, reconhecimento, essas coisas. Se tiverem coragem para falar lá o que falaram aqui, talvez a história de vocês não termine igual a da mãe do Gustavo. Eu respirei fundo. Eu vou com meu filho, falei. Gustavo ergueu os olhos. Marejados, minha mãe, ele engoliu seco. Minha mãe também iria comigo. Se estivesse aqui, meu coração apertou.
Sem pensar duas vezes, eu falei: então eu vou com vocês dois. Ele me olhou, surpreso. A senhora não me deve nada. Eu sei, respondi, mas eu sei o que é ser mãe. E hoje você não tem uma para ir com você. Então, se você quiser, minha voz falhou um pouco. Eu fico lá até você terminar de falar. Ele desviou os olhos, enxugando o rosto rápido, como quem não quer demonstrar fragilidade. Faz o que quiser, dona. Eu não mereço, não. Talvez não merecesse mesmo. Mas desde quando amor de mãe é questão de merecimento? O pastor se aproximou de mim, Felu Beixinho. Deus está fazendo algo hoje que você ainda não vai entender agora. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e ver que esse campo foi ponto de virada. Eu assenti, engolindo as lágrimas. Fomos todos para a delegacia. O caminho, que para mim sempre significou medo, agora era mistura de medo e alívio. Medo do que viria. Alívio de saber que, pelo menos, a gente não estava mais escondendo nada na sala de espera. Enquanto Henrique preenchia uns papéis com um policial, eu sentei ao lado de Gustavo. Ele olhava fixamente para a parede, os olhos vermelhos. Vão te culpar por muita coisa, menos, ele disse. De repente, sem me olhar. Vão dizer que a senhora estragou a vida do seu filho chamando polícia, que lavou roupa suja em público. Eu respirei fundo. Vão, respondi. Mas prefiro isso do que ter que ouvir que mãe é essa que não fez nada. Ele fez um meio sorriso triste. A minha não teve tempo. Essas palavras me atravessaram. Ela fez sim, falei, com firmeza. Ela se colocou na sua frente até o último segundo. Foi você que não quis ver. Que nem o Henrique hoje de manhã. Que nem tantos outros por aí. Ele mordeu o lábio, lutando para segurar o choro. Eu não sei se Deus perdoa uma coisa dessas. Menos murmurou. Olhei para ele. Eu não sou Deus para responder por ele. Mas sou mãe. E se eu fosse ela, eu perdoaria você todos os dias. Mesmo dondo, porque é isso que mãe faz. Ficamos um tempo em silêncio. Quando chegou a vez do Henrique entrar para depor, ele me olhou, inseguro. Mãe, se eu for preso um dia, a senhora vai me visitar? A pergunta dele cortou meu coração. Eu respirei fundo. Se você for preso porque escolheu continuar nessa vida, sabendo de tudo que aconteceu hoje, eu vou te amar igual, mas vou doer muito. Segurei o rosto dele entre as mãos. Mas se hoje for o começo de você ser outro homem, eu vou entrar nessa delegacia não como mãe de bandido, mas como mãe de um homem que decidiu mudar. Ela assente, com lágrimas escorrendo. Eu vou mudar, mãe, sussurrou. E dessa vez, eu quero prometer com verdade. Eu só apertei a mão dele. Aquele dia foi longo. Tive papolada, pergunta dura, olhar atravessado de funcionário coticho de gente curiosa. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. As investigações começaram. Muita coisa ainda ia se desenrolar a partir dali. Audiência, intimação, processo. Eu sabia que não seria uma caminhada rápida. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a gente tinha saído da beira do abismo. Ainda tinha pedra, ainda tinha buraco, mas já não era mais queda livre. Naquela noite, quando finalmente chegamos em casa, a cozinha parecia outra. A mesma mesa, a mesma cadeira, o mesmo relógio, mas um peso diferente no ar. Henrique sentou, exausto. Eu coloquei um prato simples de comida na frente dele. Arroz, feijão, um ovo frito. A refeição mais básica do mundo. Mas naquele dia parecia banquete. Obrigado, mãe, ele disse. Antes de começar a comer, olhei para ele. Você tem ideia de quantas mães dariam tudo para ouvir isso de novo? Perguntei, com delicadeza. Ele suspirou. Eu sei. Eu vi uma hoje, que não vai ouvir nunca mais. Nós dois nos calamos. A imagem da outra mãe pairou entre nós, como um fantasma, e ao mesmo tempo como aviso. Naquela noite, antes de dormir, eu sentei na beira da cama, o Hai Proteto Liao Rei, não uma oração bonita, cheia de palavras certinhas. Foi simples, honesta. Deus, eu não sei o que vai ser da vida do Henrique daqui pra frente. Não sei como vai ser esse processo, não sei se ele vai cair, levantar, cair de novo. Eu só te peço duas coisas. Não deixe ele virar
o homem que empurra a própria mãe pro abismo e me dá força para continuar sendo mãe, mesmo quando tudo grita para eu desistir. Eu não ouvi resposta em voz alta. Não tive visão, nem revelação, mas uma paz pequena, tímida, se instalou ali dentro. Não era certeza de final feliz. Era certeza de companhia no caminho. Mas a verdade é que a história não parou ali, porque enfrentar a polícia e o bandido foi só uma parte. O mais difícil viria depois: encarar o bairro, o julgamento velado, o trabalho, a reconstrução da confiança dentro da nossa própria casa. E foi ali, no silêncio dos dias seguintes, que eu realmente entendi o peso daquela frase: sai da minha frente. Porque no fundo, o que eu precisei aprender foi a sair da frente da destruição dele, para finalmente ficar ao lado da reconstrução. Eu tinha entendido que mais do que sair da frente do meu filho, eu precisava sair da frente da destruição dele, para poder ficar ao lado da reconstrução. Mas reconstrução não começa com abraços bonitos. Começa com caco de vidro, poeira e muito barulho. Os dias seguintes foram um desfile de olhares tortos. No bairro, todo mundo já sabia da história. Alguns sabiam pela metade, outros inventavam o resto. No portão, eu ouvia cochichos. É aquela ali. O filho dela estava envolvido com um rapaz que a mãe morreu, sabia? Dizem que ela mesma chamou a polícia pro próprio filho. No começo, aquelas frases entravam em mim como faca. Eu chegava em casa, trancava o portão e desabava na cadeira da cozinha. Henrique percebia, mas não sabia muito como lidar. Ficava ali, rodando o copo na mesa, sem coragem de me encarar. Um dia, depois de ouvir mais um comentário atravessado na rua, eu entrei em casa, larguei a bolsa e falei, cansada: sabe, Henrique, o povo ia falar de qualquer jeito. Se eu tivesse ficado calada, iam dizer que mãe frouxa, não faz nada. Eu falei, agora dizem que mãe cruel, entregou o filho. No fundo, ninguém quer saber da verdade, só quer um assunto. É o miohu, envergonhado, e a verdade... Mãe, sentei de frente para ele. A verdade é que eu preferi te ver sentado na frente de um delegado do que de um caixão. Ele engoliu seco, os olhos marejando. Depois da ida à delegacia, começaram os procedimentos. Intimação, mais depoimentos, atos formais que eu nunca pensei que viveria. O pastor nos acompanhava sempre que podia. Não havia garantia nenhuma de que o Henrique sairia limpo. Ele tinha responsabilidade ali, isso estava claro. O advogado público explicou. O fato de ter vindo por vontade própria, de ter colaborado, de não ter antecedentes. Tudo isso conta, mas não apaga o que ele fez. Pode ser que haja acordo, pena alternativa, mas a mancha existe. Eu olhava para o meu filho e via o menino de 8 anos que chorava quando quebrava copo. Agora, ele lidava com coisas que não dava para varrer com pano molhado. Uma das audiências mais difíceis foi a que o Gustavo também participou. Ele parecia outra pessoa. Mais magro, olhar fundo, um cansaço que nenhuma idade deveria conhecer. Na sala, quando nossos olhos se cruzaram, eu senti um aperto. Depois do depoimento, encontrei ele no corredor, encostado na parede, respirando fundo. Aproximei devagar. E aí, como você está? Perguntei, sabendo que a pergunta era quase injusta. Ele deu de ombros. Dizem que com o tempo a gente acostuma com a saudade. Não estou vendo isso acontecer, não. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu fui no velório da sua mãe, menos confessei, fiquei lá no fundo. Não tive coragem de chegar em você naquele dia, mas eu orei por vocês dois. Ele me olhou, surpreso, por mim também. Sim? Fiz um meio sorriso. Não faz sentido orar pela mãe e esquecer o filho. Ele mordeu o lábio. A senhora devia me odiar. Foi por causa dessa vida que o seu filho entrou nisso tudo. E você devia odiar o meu, respondi, com calma. Porque foi com ele que você se meteu nisso tudo. Mas ódio não traz mãe de volta, só aumenta o buraco. Ele abaixou a cabeça. Às vezes eu penso assim. Por que ela morreu e eu fiquei? Sussurrou. E aí eu vejo você com o Henrique. E dói. Dói porque eu lembro de todas as vezes em que minha mãe ficou na minha frente. E eu empurrei com palavra, com gesto, com desprezo. O último empurrão só foi o que todo mundo viu. Essas palavras ficaram batendo na minha cabeça por dias. Em casa,
Henrique começou a mudar em pequenos detalhes. Acordava mais cedo, não sumia mais com o celular na rua, cortou o contato com uma parte dos amigos de sempre. Uma noite, entrou no meu quarto, meio sem jeito. Mãe, você acha que a dona Nádia me daria uma chance lá no restaurante? Olhei para ele, surpresa. Você quer trabalhar comigo? Ele deu de ombros. Não custa tentar. Se ela disser não, eu entendo. Mas eu preciso começar de algum lugar. Trabalho de verdade, né? Sem aposta, sem dinheirinho fácil. Fui falar com a dona Nádia, com o coração apertado. Ela me ouviu, pensativa. Marta, eu confio em você, no seu caráter, no do seu filho. Eu ainda não sei, falou sem rodeio, mas sei de outra coisa. Gente não muda se ninguém dar oportunidade. Vou dar uma chance. Uma. Se ele pisar na bola, tá fora. E você não vem me pedir pra passar por cima, entendeu? Era mais do que justo. No primeiro dia de Henrique no restaurante, eu acompanhei os passos dele de longe. Ele lavava prato, carregava a caixa, limpava show. Não reclamou uma vez. No fim do dia, me mostrou as mãos, vermelhas de sabão. Doem? Menos? Disse, sorrindo de lado. Mas dói menos do que o medo de celular vibrando com cobrança. Eu sorri de volta. Foi ali que vi, pela primeira vez, um fio de orgulho ressurgindo. O processo na justiça foi se desenrolando. J acabou preso preventivamente depois que outras pessoas apareceram para depor. A rede de apostas começou a ser desmontada. Não era final de novela, com todo mundo pagando exatamente pelo que fez. Mas alguma coisa tinha se mexido. Henrique recebeu uma pena alternativa, prestação de serviço comunitário, acompanhamento, restrições. Quando saímos da audiência em que o juiz leu a decisão, ele parecia mais leve. Mãe, podia ser pior, né? Podia ser cadeia fechada. Podia menos. Respondi. Mas também podia não ser nada. E você sair daqui achando que não tem consequência para suas escolhas. Às vezes, ou podia ser pior, é só Deus dizendo não vou te destruir, mas também não vou te deixar igual. Ele assentiu, pensativo. Uma parte da pena dele era justamente trabalhar em projetos sociais sobre jogo e dívida em comunidades. Ele foi convidado a dar depoimento em rodas de conversa na igreja, na escola do bairro, no centro comunitário. No começo ele travava. Depois foi encontrando as palavras. Uma das vezes, eu fiquei sentada lá no fundo, ouvindo. Eu achava que minha mãe era meu problema a menos. Ele dizia, olhando para os jovens à sua frente, que ela queria controlar tudo, que não me deixava ser homem. Hoje eu entendo que quem estava me controlando de verdade eram os caras que me faziam acreditar que tudo era brincadeira de aplicativo. E eu deixei de ouvir quem me amava para ouvir quem só queria meu dinheiro e a minha paz. Ser mãe e ouvir isso não apaga o que foi dito no passado, mas cicatriza. Um dia, meses depois, Gustavo apareceu na igreja. Eu estava no corredor, ajudando a organizar umas cestas básicas, quando o vi entrando, tímido, com boné na mão. Posso falar com a senhora? Ele perguntou. Fomos para um cantinho. Eu tô fazendo acompanhamento com psicólogo como Menderan. Ele começou, meio sem jeito. Também estou num grupo de apoio. E o pastor tem ido lá às vezes. Ele fala muito da senhora. Espero que bem menos brinquei, tentando aliviar. Ele deu um sorriso rápido, bem demais. Ele diz que a senhora é daquelas mães que preferem ser mal interpretadas agora do que chorar arrependidas depois. Ele respirou fundo. Eu só vim aqui hoje para pedir duas coisas. Uma é desculpa pelo jeito que falei com a senhora naquele dia, no campo. Eu estava com ódio de tudo. E tudo incluía vocês. Tá perdoado, respondi, sem pensar duas vezes. E a outra, ele continuou. É um pedido meio estranho. Eu sei que eu já estou grande, que não sou mais criança, que nenhuma mãe substitui outra. Mas, se um dia a voz dele falhou, se um dia eu precisar ouvir bronca de mãe, será que eu posso vir aqui? As lágrimas me vieram sem aviso. Eu segurei a emoção como pude. Pode, Gustavo. Minha voz saiu baixa. Bronca, café, oração, silêncio, o que você precisar. Naquele dia, eu fui para casa com uma sensação estranha. Eu tinha perdido um pouco da ilusão de controlar o Henrique, mas tinha ganhado um pouco mais de filho no mundo.
Quantos meninos, como ele e como Gustavo, não estão aí empurrando mãe para fora do caminho sem perceber que estão empurrando para fora da própria salvação? Um tempo depois, sentei na minha cama, peguei um caderno velho e comecei a escrever tudo. Do grito sai da minha frente, até o dia em que vi meu filho falando para um grupo de adolescentes: ouçam suas mães antes de perderem o direito de ouvir. Enquanto eu escrevia, eu lembrava de cada detalhe. Das mãos tremendo, do campo de futebol da Delegation, das panelas no restaurante, do olhar desconfiado dos vizinhos, do abraço tímido do Henrique numa noite em que ele entrou no meu quarto e disse, baixinho: mãe, obrigada por não ter saído da minha frente naquele dia lá no campo. Se a senhora tivesse deixado eu resolver do meu jeito, eu estava perdido. Ou preso de um jeito bem diferente. Eu sorri, acariciando o cabelo dele. Foi ali que entendi o que é ser mãe. Henrique, falei, a gente não tá aqui para ser tapete, nem para ser muro. A gente tá aqui para ser ponte. Ponte entre o que você é hoje e o que pode ser amanhã. Às vezes vocês passam por cima, às vezes xingam, às vezes chutam, mas a ponte continua lá, firme, mesmo rachada, mesmo marcada. Hoje, quando eu passo pela esquina onde a mãe do Gustavo morreu, eu faço o sinal da cruz e penso nela. Não como a mulher que morreu por causa de aposta, mas como uma mãe que deu a vida tentando segurar o filho, assim como eu quase fiz menos e ainda faço menos com o meu. E quando lembro do dia em que ouvi aquele grito dentro de casa, sai da minha frente, eu já não escuto só a dor, eu escuto o que veio depois. Mãe, me perdoa. Você perdoaria um filho assim? Eu não só perdoei, eu aprendi a me perdoar também, por não ser perfeita, por errar tentando acertar, por achar que amor de mãe é sempre manso, quando na verdade às vezes ele é firme e áspero, mas ainda assim, amor. Se hoje eu tô contando essa história, não é porque a nossa vida virou um conto de fadas. Ainda tem conta, ainda tem dificuldade, ainda tem olhar torto no bairro, mas hoje eu durmo sabendo que meu filho não sai mais de casa carregando mochila de dinheiro sujo. Sai com marmita, crachá e volta e meia, um convite para falar para outros jovens. E se essa história chegou até você, é porque talvez você conheça um Henrique. Ou seja, talvez você seja uma mãe segurando um filho pelo braço enquanto ele grita, sai da minha frente. Talvez você seja o filho empurrando, achando que mãe é obstáculo na Uprotecal. Deixe nos comentários o que essa história te ensinou. Quantas mães vivem isso em silêncio? Você perdoaria um filho assim? Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.